Pessoal, o que está acontecendo que o meio maromba tá virando uma zona, cara? Esse ano parece que o multiverso da maromba tá um caos, cara. Tá um caos. O Tadalafela, ele se perdeu. O cara tá viciado em álcool. Tá dando mais trabalho do que escola de samba empacada. O cara é violento. O cara tá tomando decisões erradas. Pendeu por um caminho obscuro. Um caminho um tanto quanto imoral. Ele se desprendeu da maromba, ele adentrou ao mundo da maromba através do Toguro, através dos vídeos dele. O Toguro, é claro, deu uma força para ele quando ele estava no começo, e ele, com os vídeos dele de parkour, começou a ter relevância. Mas, infelizmente, ele se perdeu. Aí tem o caso do Tadalafela. Esse ano pegou fogo lá na casa do Rei Physique. A Growth, os proprietários que criaram a Growth agora é corporativo. É corporativo. E foi uma bola de neve, cara, que tem virado. Parece que depois que a Growth ela anunciou que agora o Fernando e o Edu, se eu não me engano, venderam ela. Então, a partir de agora, ela é corporativa. E o mundo corporativo não tem piedade. O mundo corporativo, ele corta se precisar. Corta se não estiver gerando renda. Eles cortam se os números não estiverem batendo. Eles cortam se o planejamento deles não condiz com a personalidade ou com o trabalho que aquele influenciador ou criador de conteúdo ou atleta, que hoje tem que ser os dois, não agrega, não conversa mais com o planejamento da empresa. Então eles vão cortar. E começou essa saída. Esse monte de gente. Aí Léo saiu, foi o último que anunciou. O primeiro foi Giga e Bitelo e vários outros atletas e influenciadores. Provavelmente Renato Cariani e Balestrin também vai sair, o Júlio Balestrin também, eles vão sair. Tudo mostra que o Renato Cariani e o Júlio Balestrin provavelmente abrirão uma empresa de suplementos. Provavelmente, eu não estou afirmando. Vamos entender todos esses pontos aqui para vocês ver se vocês estão pensando igual a mim e para ter mais clareza no que eu quero mostrar para vocês. Graças a Deus tem coisas positivas também que eu vou falar, que aconteceu muita coisa positiva esse ano. Graças a Deus o Toguro, uma das coisas positivas foi o Toguro, ele ficar bem de cabeça, ele focou, ele tá focado, ele tá direcionado, né? No caso ali, ele colocou uma meta, ele tá determinado, essa é a palavra certa. Ele tá determinado a evoluir, ele tá evoluindo demais na questão dele de comunicação. O Prime, o Toguro Prime, que eu via no começo, hoje com mais maturidade, com mais sabedoria, com mais discernimento, eu tô vendo o Toguro exatamente assim. Hoje, o homem Toguro, depois dele passar pelo Vale da Sombra, por passar por alguns anos de dificuldades, onde muitas pessoas viraram as costas, e ele vai servir de exemplo para o que eu quero estar passando para vocês. Mas vamos voltar lá nesse apocalipse. O Léo saiu, ele deu um depoimento onde ele disse que os novos gerentes, os novos donos, dizem que ele não merecia o salário que tem. Alguma coisa do tipo assim, mais ou menos. Cara, corporativo é assim, cara. Corporativo, eu já trabalhei no meio corporativo, não é fácil. Eles não têm dó. Se o planejamento não condiz com o que eles planejaram, que o alto executivo da empresa planejou, vai cortar. Vai cortar sem dó. Não vai ter dó nem piedade. Assim é o mundo corporativo. Você é números. Você é resultado.
Acabou, você não entra no planejamento, tchau e benção, cada um segue seu rumo. Então o Giga, ele saiu da Growth, já entrou na Max, ele e o Bitelo, vai levar mais algumas pessoas. O Giga levou o Serralheiro também, que é uma aposta dele, Teve a travessia na Transamazônica, onde a Max Titânio assumiu a linha de largada. A Max Titânio fez primeiro porque ela já tinha um projeto lá, não tinha nada a perder, então por que a gente não faz isso? Filme e mostra. E alguns meses atrás, o Renato Cariano e o Júlio Balestrin, junto com o Juninho, a Secaf lá, eles combinaram junto com o Richard e Renato Cariano de estar fazendo essa travessia na Transamazônica e tá mostrando, até que deu esse BO também com o Richard, que ele foi apreender o veículo dele. O Brasil é uma vergonha. Tratores, falaram que aquele tipo de veículo não podia estar sendo conduzido em vias públicas, uma Transamazônica, mas lá tem tratores. Tratores se enquadram no mesmo princípio daquele veículo, mas é uma vergonha. Isso aí já é política e eu não gosto de falar de política, porque a política do Brasil é vergonhosa. Então aqui a gente não fala de política. Aí o que aconteceu? Deu aquele BO, a caminhonete do pessoal da Max encapotou, ali com o Eduardo Corrêa na direção. Ei, Eduardo, faltou manha para dirigir na terra. Não é qualquer um que dirige na terra. E não vem falar que é por causa de cravo, de pneu, porque caminhonetes são feitas para trafegar na terra. Na terra. Ela tem um pneu híbrido. Ali faltou malícia, faltou habilidade. Provavelmente a minha teoria é que você pisou no acelerador em vez de pisar no freio, porque essas novas caminhonetes só tem acelerador e freio. E eu já vi muito disso acontecendo com pessoas que pegaram caminhonete nova. Conheço. E caminhonete e até outros veículos com esse tipo de esse modelo de veículos. São veículos novos, geralmente é assim agora, a maioria. E aconteceu isso. E vem esse bolo, parece que tá chato, cara, tá chato isso. Aí o Giga falou, expôs o lado dele, o Bitelo foi para lá, o Bitelo é o único que tá levando. O Bitelo, ele tem sabedoria, cara. Eu tiro o chapéu para ele porque ele sabe lidar com as situações sem partir para cima das pessoas, na base da conversa, na base do diálogo, na base do respeito. Eu não sei o que aconteceu com o Giga explanou o salário do Pantera, que agora o Pantera é da Growth. Falou que o salário do Pantera é X, 250 mil, né, parece. Agora o Gorgonoide e um outro lá que eu esqueci o nome, já disse que não é esse tanto, é bom, mas não é esse tanto. Falaram que o salário dele é alto também, era alto, né, do Giga, ele não reclamou. Ele tem todo o direito de reclamar, eu acho importante isso, eu acho legal, é aceitável, ele pode reclamar, mas não expor um colega de trabalho. Foi antiético ele falar sobre o Pantera. O Pantera que não tem boca pra nada, cara, ele é um cara simples, ele tá vencendo aí, ó, conquistando as coisinhas dele ali, merecidamente, e ele não tem nada a ver com essa treta, cara. Não precisava explorar, você podia falar, mas falar de outro modo, de outro jeito, sem ficar citando ele. Falava com respeito aos gerentes, aos novos empresários, aos novos gerentes, aos novos comandantes, né? Assim, dizendo,
Da Growth. Os CEOs, eu tava esquecendo. É os CEOs que eles falam, né? Os novos CEOs. Falava deles, mas sem citar. Mas parece, cara, eu não sei se é com vocês, mas parece que as máscaras de alguns influenciadores estão caindo pouco a pouco. Que nunca foi sobre o esporte, mas sim sobre o dinheiro. É claro que ninguém faz as coisas de graça, é claro que todo mundo está trabalhando para ter lucro, para ter renda, para ganhar dinheiro. Mas e pelo esporte, cara? Parece que com essa treta toda, com essa bola de neve que virou, que tá chato, tá chato. Eu perdi a credibilidade, assim, eu perdi a credibilidade no Gorgonoide e um monte de página que eu seguia, sigo ainda, né? Mas perdeu a credibilidade, porque o pessoal tá vendo que é duas caras, é duas caras. Não é pelo esporte, mas sim pelo dinheiro que o esporte gera. Porque tá em alta aqui no Brasil, cara. Tá em alta aqui no Brasil. Tem que parar com isso. Essas tretas tá feia. Graças a Deus, o Toguro, todo mundo mete o pau nele, fala mal dele. Até eu mesmo, eu fiquei bravo com ele, fiquei chateado, porque ele tava meio afastado da maromba. Ele tava meio afastado do fitness. Ele não tava pegando a essência da onde que ele veio. E ele não é obrigado, mas ele tava muito, mas muito mesmo afastado, desconectado. E isso estava fazendo mal para ele mesmo. E tinha gente grudando nele, e aquela energia ruim, né, atrapalhando ele. E eu fiquei chateado com isso. Até deixei de seguir ele há alguns tempos aí. Eu fiquei, acho que coisa de 1 ano sem seguir ele. Por causa dessas coisas, ele estava desconectado, é a palavra certa, afastado, ele estava por outros caminhos. Mas que o caminho, ele sempre estava ali, com um pé na maromba e outro pé em outras várias coisas. Mas agora ele focou, cara. E ele, quando ele teve na fase ruim, um monte de gente que meteu o pé, meteu a boca nele, falou mal dele, foi traíra, ele ajudou muita gente a crescer e que estava até bem, estava hypado, mas não ajudou ele a hypar ele ficou acho que uns 3, 4 anos em crise, que todo mundo estava falando que o Toguro tinha quebrado, mas ele não citou, não falou mal, ele não expôs ninguém, ele fez o dele, ele continuou fazendo o dele, acreditando nos projetos dele, coisas que não está acontecendo isso. Que não tá acontecendo isso agora. Tá um caos, cara. Tá uma zona isso. Cada um expondo o seu lado, falando. Há ressentimentos profundos, dá pra ver no posicionamento de vários, há ressentimento, não tem como enganar. Mas por quê? Um tá olhando o salário do outro, reclamando, porque um pode e o outro não pode. Por que o Pantera não merece aquele salário? Por quê? Porque ele ainda não é campeão? Mas ele não é profissional agora? Ele não pode competir? Ganhar e competir e concorrer? Ele vai concorrer com o Ramon? Ele vai disputar com o Ramon? Agora, o Bitelli, ele não faz mais parte, né, agora ele é do Powerlift, né? Ele não é mais ele é strongman, não é mais do Powerlift ou coisas assim. O Bitelo pode. Ele pode sim, ele é merecedor. Mas o que acontece, cara? Ele tem que fazer o dele. Você, Giga, tem que fazer o seu. Vocês são uma dupla boa, você é gente boa, não precisa disso, cara. Você tá se perdendo. Cuidado, cara, cuidado. Você tem um nome e uma reputação. E eu tô falando pra todo mundo, porque tá dando a entender que vocês só fazem isso por causa do dinheiro. Tá ficando chato. Tá ficando chato. É só notícia ruim. O Tadalafella, ele se perdeu nesse meio obscuro, no conteúdo 18+.
vendendo o corpo, passando por cima de princípios, de ética, dando trabalho pra geral, tratando mal a namorada dele, que já não tem, assim, uma estabilidade mental, tá passando por dificuldades, um problema emocional, uma depressão, um ataque de ansiedade, problemas depressivos que infelizmente causam problemas mentais. A gente não pensa direito quando a gente está com depressão. Eu já perdi amigos, já perdi parentes para isso. E o cara bêbado parece, né, que ele tem problemas com álcool, fuma que nem uma chaminé de usina. Já viu usina? Caldeira de usina? Que nunca para de soltar fumaça? Assim parece o Tadalafela. Tanto que o Léo e o Cavalo, quando eu estava lá no podcast do Léo, podcast do Monstro, depois quando eles foram lá fazer um evento para Growth, os dois ficaram no mesmo quarto, saíram para beber, encheram o nariz de bebida. Será que só bebida? Álcool, cigarro, então? Isso é influenciar? O cara, então, é duas caras. Então, o cara é duas caras. Dentro, para vender, para monetizar, para comercializar, vende aquela imagem do bom mocinho, saúde, exercício, mas não vive de verdade aquilo que ele prega. É por causa do dinheiro. E assim está acontecendo com vários. Então, Giga, no caso, meu amigo, eu gosto muito de você, mas você não precisava agir daquela forma, falar isso. Parece que dá a entender que você está incomodado com o salário do Pantera. O Pantera é merecedor também. Cara, aqui tem que ser união. O meio maromba tem que ser união, mas parece que agora tá tudo desunido. Tudo desunido. O Toguro, ele nunca, por mais que as coisas estavam difíceis para ele, no momento dele, ele nunca, e muita gente apunhalou ele pelas costas, deu facada nele pelas costas, ele não citava, ele não falava, ele não expunha, ele continuava fazendo dele quietinho, trabalhando, acreditando. E é assim que deve ser na vida. Só que eu tô decepcionado com esse meio, eu não sei se vocês também. Parece que as máscaras dos criadores de conteúdo, e isso eu não tô falando só do nicho maromba, mas isso tá geral. Eu acho que as pessoas estão acordando e vendo que realmente os influenciadores, os criadores de conteúdos falsos, os falsos, estão caindo. As pessoas estão deixando de seguir. As pessoas estão acordando. Se você quer levar alguma coisa aqui na internet, falar para as pessoas, para um público, para um nicho de pessoa, você tem que viver aquilo. O Giga já não compete. Ele já não compete, já não é mais atleta. Mas é legal, o conteúdo dele é legal, ele cria história, ele e o Bitelo é uma parceria muito boa, muito legal, muito divertida. Renato Cariano também, cada um tem suas personalidades, Júlio Balestrin, Richard, o Toguro hoje é o top 1, porque o Toguro focado, todo mundo desacreditava do rapaz. O Toguro focado, o cara é inteligente, ele sabe o que faz. Agora ele tá focado, agora ele falou que vai botar o shape, só que eu vou colocar o meu shape primeiro do que o dele, isso eu te garanto. Ele prometeu colocar o shape, hoje ele é CEO de uma das maiores empresas do Brasil, e assim, o cara só tem a ganhar, cara. O cara é exemplo em tudo. Eu acho que os influenciadores e os criadores de conteúdo precisam seguir a linha do Toguro. Ser mais inteligente. O Gorgonoide, o nosso fofoqueiro, o Léo Dias, precisa ter mais sabedoria também. Tem horas que eu desconfio, que eu fico triste, chateado, porque tem vezes que ele cria essas novelinhas, essas rixinhas para monetizar,
Isso não é legal, é uma negatividade que ele tá levando pro pessoal do outro lado da tela. E eu tô deixando de acreditar, cara. De acreditar nessas pessoas que eu achava assim, nossa, os caras é legal, né? Mas tá se perdendo Parece que quanto mais dinheiro eles estão ganhando, quanto mais eles estão subindo, parece que a verdadeira personalidade deles estão aflorando. Estão aflorando. Só que o Toguro é um dos poucos que mantém a essência dele, a raiz. É claro que todo mundo vai mudar, vai evoluir sim. Não é errado isso. Isso é natural, é um processo natural de quem evolui, quem sobe de patamar. Mas sem perder a essência, sem passar por cima de ninguém, sem ficar falando de ninguém, sem falar do outro. Se ele é concorrente seu, faça um trabalho melhor. Faça um trabalho melhor. É isso. O que você tem de especial, de diferente? Isso é no comércio, isso é na vida profissional, se você é um profissional independente. É desse jeito. Venda seu peixe sem querer prejudicar a venda do peixe do próximo. Não precisa, o sol nasce para todo mundo e tá todo mundo aí batalhando todo dia. Mas parece que vocês estão vendendo uma falsidade pro pessoal que assistem vocês, pro público aí do outro lado aí, ó, que tá assistindo. E é isso que eu tô enxergando, cara. Eu espero estar errado. Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui sua opinião, se eu tô certo, ou o que você pensa a respeito sobre isso. Pessoal, se você já chegou até aqui nesse vídeo, já se inscreve no canal, mete o dedo no like, deixa a sua opinião sobre tudo isso que a gente conversou aqui, se eu tenho razão, se eu não tenho razão, se tá uma zona ou não tá uma zona, se eles estão realmente mostrando quem realmente eles são, se tem falta de caráter, se são duas caras, se as máscaras estão caindo. Deixa aí a opinião de vocês, eu quero saber, é importante para mim. Se inscreve aqui no canal, me ajuda a bater a primeira meta do canal, que é 1000 inscritos. Fechou? Até o próximo vídeo.